pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura aqui no meu canal. Hoje eu quero ler um capítulo deste livro, Microtendências. As pequenas forças por trás das grandes mudanças de amanhã. É um livro de Mark J. Penn, ele escreveu em parceria com Keenan Zanesny. Esse livro é bem interessante, ele mostra várias tendências que ou já estão ocorrendo ou que ainda acontecerão no mundo. Eu quero ler um capítulo bem específico para vocês. Ele está mais na parte do meio do livro. Deixa eu ver aqui qual tópico que ele trata. Ele vai tratar sobre aparência e moda, no capítulo 11. É o primeiro subcapítulo do capítulo 11, chamado Tatuado Chique. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de tatuagem, tenho algumas tatuagens. Eu quero ler então algumas micro tendências que os autores estão estimando que possa vir a acontecer no futuro acerca das tatuagens. O autor começa então o capítulo intitulado Tatuado Chique da seguinte forma: que forma de arte em diferentes momentos da história significou realeza, lealdade, criminalidade, confusão e maturidade na universidade? Sim, a tatuagem, ou a prática de decorar permanentemente sua pele com agulhas quentes e dolorosas. Nem dói tanto assim. Da palavra tahitiana, tatal, que quer dizer marcar, as tatuagens foram usadas ao longo da história da humanidade para identificar status social, realizar ritos religiosos, representar piratas e espiões e declarar a independência da juventude. E o que começou nos Estados Unidos como parte do movimento hippie e de gangues de motocicletas, caiu no gosto popular. Para os jovens, fazer uma tatuagem está se tornando tão comum quanto furar as orelhas. As tatuagens tornaram-se moda. O cabelo já foi uma forma de assinalar rebelião e individualidade diante da consternação dos pais e da sociedade. Agora, parece que os cabelos encurtaram, com um número maior de carecas do que de cabeludos. A arte corporal tornou-se um modo cada vez mais expressivo de indicar nossa individualidade nos Estados Unidos e no mundo todo. Diferentemente do cabelo, que todos podem ver de imediato, as tatuagens em geral estão escondidas. Por isso fazem parte da nossa intimidade, revelada apenas aos mais próximos ou a quem dividimos o vestuário. Caso você ainda associe tatuagens a gangue de motociclistas, marinheiros, criminosos ou outros tipos suspeitos, é melhor rever seus conceitos e, de preferência, antes que seu filho ou filha de 20 e poucos anos, aquele ou aquela com diploma superior e excelentes perspectivas de emprego, chegue em casa para o Natal com uma rosa vermelha, ou talvez um símbolo chinês estampado na pele. De acordo com uma pesquisa de Harris, de 2003, mais de 1 em cada 3 americanos entre 25 e 29 anos possui ao menos uma tatuagem. Quase 1/4 dos estudantes universitários tem tatuagem. Cerca de 13% dos americanos entre 18 e 24 anos têm tatuagens e piercings no corpo, sem contar mulheres com orelhas furadas. Em geral, desde 2006, mais de 30 milhões de americanos, ou quase 1 a cada 4 adultos, têm tatuagens, número que subiu de menos de 20 milhões em apenas 3 anos. Esse fenômeno da tatuagem não se limita somente aos Estados Unidos. Ingleses, australianos e japoneses também estão fazendo fila para pintar seus corpos. Cerca de 8% dos jovens canadenses têm tatuagens, de acordo com uma pesquisa realizada em 2010, e 61% deles são mulheres. Assim, o que antes significava sujeira e vagabundagem, hoje é parte do rito da pessoa comum. Meninos e meninas fazem tatuagens. Mulheres com colares de pérolas têm tatuagens. Na verdade, na pesquisa da Harris, a faixa de renda com maior representação entre os norte-americanos tatuados, 22%, é de pessoas que ganham mais de $75 mil por ano. Por outro lado,
somente 8% das pessoas com renda entre 15 mil e 25 mil dólares anuais passaram pelas agulhas elétricas. Em outras palavras, hoje em dia, quanto mais rico, maiores as chances de se ter uma tatuagem. Parte do apelo, sem dúvida, é a rebeldia. Um pequeno pictograma japonês denota muito mais sofisticação intelectual do que seria imaginado por pais provincianos. Um pequeno símbolo atlético ou cultural representa muito bem sua identidade, literalmente marcando a pessoa perante seus colegas. Como os cigarros na década de 1970 ou os carros envenenados da década de 1950, as tatuagens são uma forma audaciosa, mas não muito arriscada, de jovens de classe média expressarem seu lado mais rebelde. Só que não são apenas os tipos liberais e rebeldes. Para os mais conservadores, as tatuagens também representam disciplina e lealdade. Como melhor demonstrar os ideais conservadores essenciais de permanência e compromisso do que tatuando uma ideia ou pessoa no próprio corpo? De acordo com a pesquisa da Harris, 14% dos republicanos nos Estados Unidos têm tatuagens. Embora essa percentagem seja ligeiramente menor do que a dos democratas, ainda representa cerca de 7 milhões de republicanos tatuados em todo o país. Mas por que a tatuagem? De acordo com a pesquisa da Harris, 1 em cada 3 pessoas afirma que tatuagens conferem a sensação de sensualidade, incluindo quase metade de todas as mulheres. 1 em cada 4 pessoas com tatuagens afirma que se sente mais atraente. Para mim não fez diferença nenhuma. Eu fiz todas as minhas tatuagens porque eu quis, todas são escondidas, se você não sabe, eu tenho 7 tatuagens, todas escondidas, é muito difícil vê-las. Continua o autor. E os famosos concordam. A estrela de cinema Angelina Jolie tem pelo menos 12 tatuagens, incluindo um dragão tribal em seu bíceps esquerdo, que costumava ficar aninhado em uma tatuagem de Billy Bob, até que eles terminaram e ela mandou apagar seu nome. As costas do rapper 50 Cent estão inteiramente cobertas por tatuagens. Britney Spears aparentemente tem uma fada, uma margarida e uma borboleta, o símbolo chinês para mistério, e 3 letras hebraicas nos pés, na barriga e no pescoço. O astro de futebol David Beckham possui diversas, inclusive tatuou seus braços e suas costas com os nomes da esposa e dos filhos. Antes que esqueçamos dos republicanos, dizem que o secretário de Estado, George Shultz, tem um tigre de Princeton tatuado no bumbum. O que ele não confirma nem nega. Também meio estranho algumas coisas, né? Mas, à medida que a clientela da tatuagem muda de criminosos para bacanas, de desprovidos para debutantes, quais são as implicações para os Estados Unidos? Em primeiro lugar, os artistas de tatuagem talvez queiram fazer o que todos os serviços de expansão fazem: passar para a faixa mais afluente do mercado, definir regulamentos e licenças adequadas, aumentar os preços, modernizar os desenhos e gráficos, estabelecer cadeias nacionais com alguns representantes famosos. Jolie ou Beckham, sozinhos, poderiam vender milhões de tatuagens em programas de TV. Hoje, estimam-se que existam cerca de 4 mil a 15 mil salões de tatuagem nos Estados Unidos, em comparação com os 300 de apenas 30 anos atrás. Esse é um mercado potencialmente bilionário, algo tão nobre quanto arte corporal, com demanda de alto nível, e ainda está sendo administrado por lojinhas que vendem cartas de Dungeons and Dragons. Quem não conhece, Dungeons and Dragons é um jogo de RPG com cartas. Onde está o McDonald's das tatuagens? Com marca padronizada, garantia de segurança e propaganda nacional. E onde está Le Cirque, com os artistas mais elitizados para a clientela mais elitizada? Esses desdobramentos do negócio poderiam dobrar o mercado da noite para o dia. Haverá mudanças nas políticas oficiais também.
Embora a guarda costeira americana ainda dispense recrutas com tatuagens visíveis, ou aquelas que cubram mais de 25% do braço ou perna, o Exército mudou de orientação em 2006 para permitir mãos e pescoços tatuados, desde que as tatuagens não sejam extremistas, indecentes, sexistas ou racistas. Será que essa restrição viola a primeira emenda à Constituição americana? Assim como cabelos compridos foram considerados uma forma de expressão protegida, será que uma tatuagem também não pode ser considerada protegida constitucionalmente como forma de expressão? Será que está longe o dia em que a Suprema Corte terá que entrar no ramo das tatuagens também? Será que alguém se oporia alegando um segredo pessoal dermatológico atrás de uma toga preta? Imagine o impacto de uma decisão que considera as tatuagens parte de nossos direitos inalienáveis. O Google e o Yahoo já aceitam a arte corporal em seus empregados. O mesmo vale para a Ford e a Wells Fargo. As organizações que ainda impõem proibições às tatuagens, como Starbucks, McDonald's, Blockbusters e muitos departamentos de polícia nos Estados Unidos, logo deverão reavaliar suas políticas, uma vez que essas proibições excluem muitos jovens talentos. E o governo federal também vai precisar se posicionar. Até hoje, o FDA não aprovou pigmentos ou tintas para tatuagens, mas com um grande número de tatuagens proliferando no país, como a borboleta na barriga de Drew Barrymore, o órgão regulador talvez decida se pronunciar. A ironia sobre os tatuados chiques é que, em busca para mostrar um pouco mais de ousadia, seu lado bad boy ou bad girl, eles, na verdade, acabaram se juntando a uma multidão. Então a pergunta é: qual é a próxima tendência? Agora que furar as orelhas é algo conservador, as tatuagens estão na moda, e o piercing já era? Será que a propaganda na pele vai pegar? Se você pode fazer de uma forma de arte, por que não pode estar em um outdoor? Que tal $10 a hora para caminhar pela praia com uma tatuagem? Compre no Sunglass Hut? Talvez a indústria da tatuagem ainda não tenha se desenvolvido para o próximo nível, porque as pessoas acreditam ser uma moda passageira, como o bambolê. Provavelmente, no entanto, usar o nosso corpo para marcar posições políticas, sexuais, românticas e fraternais é uma tendência que chegou para ficar. E a tecnologia vai se desenvolver para permitir tatuagens que desapareçam, tatuagens 3D ou que brilham no escuro. Além disso, como as pessoas tatuadas gostam de conviver com outras pessoas tatuadas, o número de tatuados tenderá sempre a crescer. Então esse é o capítulo que o autor, o Mark J. Payne, fala sobre tatuados chiques. Dá alguns números interessantes acerca do mercado de tatuagem, principalmente nos Estados Unidos. Muito das coisas que são tratadas neste livro são com relação ao mercado americano, mas que a gente consegue fazer uma associação direta também no nosso mercado. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece esse livro, eu sugiro que você leia. É um livro bem interessante, que ele fala aí de vários tipos de tendências acerca do futuro e do presente também. Até mais, pessoas. Tchau, tchau.